Boa noite, gente querida. Tudo bom? Nós estamos visitando hoje a nossa igreja, o nosso culto aqui, o Gabriel Laranjeira Bezerra, que está nos visitando hoje e mora aqui mesmo na região, está nos visitando aqui, tem frequentado uma igreja evangélica, não é? Mas hoje resolveu estar aqui com a gente. Nós desejamos que se sinta bem em nosso meio, Gabriel. Fique em pé um pouquinho, pessoal próximo aí, dá um abraço no Gabriel. A saudação para o Gabriel aí já foi feita lá atrás, mas, enfim, a nossa saudação a ele. Seja muito bem-vindo, viu, Gabriel? Desejamos que Deus continue abençoando sua vida. Os demais não são visitantes. Muito bem, gente querida. Eu quero pensar hoje à noite sobre o seguinte tema: quem é Jesus? A verdade sobre Jesus Cristo revelada nos títulos que ele carrega. O texto bíblico é Marcos capítulo 8, versículos 27 a 29. Esse mesmo trecho ele se repete também no Evangelho de Mateus. Em certo momento nós vamos usar um trechinho de Mateus. Mas diz assim a palavra do Senhor: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos juntos ler esse verso final? E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa parte final, o Filho do Deus vivo, está em Mateus 16, que complementa esta expressão dita pelo apóstolo Pedro. Quem é Jesus para você? Os cultos da noite a gente tem feito um pouco mais interativo, então eu queria ouvir vocês um pouquinho. Quem é Jesus para você? Não é? Fale alto aí para que eu possa ouvir daqui. Quem é Jesus para você? Senhor da minha vida. Quem mais? Vamos lá. Quem é Jesus para você? Meu Salvador. Quem é Jesus para você? Meu amigo. Quem mais? Eu achei interessante porque quando chegava aqui, quando cheguei, aliás, já estava aqui na igreja, quando chegou o Diogo, né, ele veio me contar que a vinda do Diogo com a Catarina aos domingos à noite aqui é sempre uma reflexão teológica, né, Diogo? Ele vai compartilhando com a gente as conversas desta criança com apenas 5 anos e alguns meses, né? 5 anos e 6 meses, é isso? Mais ou menos, né? Minha netinha, né? E as conversas, de vez em quando, o Diogo vai me compartilhando. Curiosamente, ele me disse hoje, eu estava ali assim, o Diogo chegou para mim e disse assim: sabe o que a Catarina me disse hoje? Que Jesus é o meu amor. Eu fiquei emocionado, né? Ela ficou com vergonha depois, eu perguntei, né? O Diogo falou: fala para o vovô o que você disse sobre Jesus. Ela ficou um pouquinho com vergonha e depois eu fui conversar com ela. Jesus é o meu amor. Uma criança de 5 anos e poucos meses, né? Que bênção é a gente ver os nossos filhos crescendo assim na casa do Senhor. E só aprende porque aprende na casa do Senhor. Ficasse em casa não aprendia,
não é? Então, que bênção é a gente poder aprender isso. Jesus é o meu amor. Vejam, não é? É muito interessante quando a gente vai a estas questões, porque eu fiquei observando aqui, não é? O que é que disseram as pessoas sobre Jesus? Vamos lá. E eles responderam: João Batista. Quem era João Batista neste momento em que há essa conversa? Ele estava morto. Perdeu a cabeça, lá pelo rei. Quem mais? Elias. Quem era Elias nesse momento? Estava morto. Mas outros, em Mateus diz, Jeremias também foi morto. E um dos profetas, que já estavam mortos. Esses profetas, por exemplo, Jeremias. Todos estes estavam já mortos nesse tempo. E é muito interessante que as pessoas então falam, há um outro texto que diz, foi Elias que ressuscitou, E aí, olha o que diz no final: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma das grandes verdades que nós temos a aprender desse texto é que adoramos um Cristo vivo, que não está morto, que venceu o último inimigo a ser vencido. Pois bem, eu manchei um pouco esta imagem, que foi uma imagem gerada por inteligência artificial. Qual é a imagem que se tem de Jesus Cristo? E eu preferi colocar assim no início dessas nossas reflexões sobre a pessoa de Jesus e sobre esta pergunta: quem é Jesus? A minha intenção é, durante alguns domingos, a gente refletir sobre quem é Jesus. E certamente nós vamos trazer a partir dos títulos, a gente chama de títulos cristológicos de Jesus. A Bíblia usa vários títulos para Jesus, não é? Um pouquinho mais à frente, a Bíblia usa muitos títulos para Jesus. E nós vamos nos concentrar em pelo menos 10 títulos, não sei se a gente vai tratar de todos eles, mas provavelmente sim. Estes títulos estão estudados, eu uso aqui como referência Oscar Cullmann, no livro Cristologia do Novo Testamento, que foi escrito em 1957. Mas um livro muito bom e muito especial, e que trata desses títulos de Jesus, para a gente ter uma compreensão bíblica, bíblico-teológica sobre esses títulos, e assim aprendermos para a nossa vida prática. O que é que significa, ou quem é Jesus para mim na vida prática? Não é apenas um estudo teológico. Meu desejo é que a gente saia daqui desses estudos compreendendo mais na relação com Jesus, no dia a dia. Alguém disse, Jesus é meu amigo. Então, o meu desejo é que a gente cresça assim. Há uma canção antiga, Nada Melhor, dos Vencedores por Cristo, foi escrita em 1973. Não sei quem conhece, mas diz assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Sim, já teve gente que disse que Jesus era comunista e que Jesus era hippie. Por que comunista? Porque falava muito nos pobres, em ajudar os pobres.
E para algumas pessoas falar nisso, a dar atenção aos pobres, seria ser comunista. Então, por isso, alguns na história já chegaram, inclusive, a dizer: não, Jesus é um comunista, não é? Ou mesmo um hippie, não é? Algo dos anos 70, não, acho que antes, né? 60? 60, 70, por aí, né? O movimento hippie, né? Principalmente nos Estados Unidos, mas que se espalhou por muitos lugares, que era aquele jeito de viver, né? Paz e amor e tudo, né? Tinha aquele símbolo, inclusive. Pois bem, o meu interesse, portanto, é que a gente faça esta série. Hoje, uma introdução a partir do texto de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 29. Vejam, neste texto, Jesus conduz os discípulos a uma conversa decisiva sobre a sua pessoa. No caminho de Cesareia de Filipe é uma cidade, hoje apenas ruínas, né? Uma cidade que fica na margem costeira ali de Israel. E ele então faz uma pergunta que ecoa até hoje: quem dizem os homens que eu sou? Né? Quem dizem os homens que eu sou? E mais profundamente, Jesus então volta a pergunta a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? Essa pergunta de Jesus. Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, como já vimos, contrastando com esses personagens que estavam todos mortos, não é? Mostrando que Jesus também, como vivo, era a representação de um Deus vivo, não de um Deus morto. Essa declaração muito curta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas com um profundo significado para todos nós. Nós vivemos num mundo em que muitos falam sobre Jesus, se usa muito o nome de Jesus por aí. Uns o veem como um mestre sábio, outros como um líder religioso, um profeta, até um mito. Eu pesquisei uma certa ocasião, e há um vídeo no YouTube em que se perguntam, alguém faz uma pesquisa dentro de Israel, perguntando a judeus, não judeus messiânicos, que são aqueles que creem que Jesus é o Messias, mas para a população de modo geral. Quem é Jesus? A maioria absolutamente desconhecendo quem é esta pessoa de Jesus, e alguns até citando de forma admirável, mas nenhum daqueles pesquisados respondeu de fato com Jesus como o Messias. Aguardam ainda a vinda do Messias. Uns veem como um mestre sábio, outros como um líder religioso, um profeta ou até um mito. Mas a maneira com que nós respondemos esta pergunta molda a nossa vida. Tem a ver com a nossa vida, mas não só com a nossa vida agora, aqui agora, mas também com a eternidade. A resposta a essa pergunta é a mais importante que o ser humano pode dar, escreveu John Stott no Cristão Contemporâneo, seu livro Cristão Contemporâneo. Pois bem, vamos então avançar um pouquinho no dia de hoje com 3 observações sobre o texto. Quero ser breve aqui, apenas para mencionarmos aquilo que o Evangelho nos traz como uma espécie de introdução. Primeiro, nós aprendemos com o texto que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. A palavra Christos é uma palavra que significa, ela está no grego, ela é a tradução de Mashiach. Mashiach, do hebraico, significa ungido. Por exemplo, quando Saul foi ungido rei, ele então era também chamado ungido por Deus. Quando Davi foi ungido por Samuel para ser rei em Israel, também era ungido. Isaías capítulo 45 vai falar de um ungido diferente. Quem é? Isaías 45, se lembram?
Isaías 45 relata o tempo em que o povo de Deus, o povo de Judá, né, o reino de Judá, o reino do sul, tinha sido conquistado pela Babilônia. Muitos exilados levados para a Babilônia. E a Babilônia foi conquistada pela Pérsia, pela Média Pérsia. E o seu, digamos, rei, imperador, era Ciro, o Grande. Não é? Alguém sabe quem é a Pérsia hoje? O Irã. Não é? Então, naquele momento, o Irã de hoje foi responsável pela libertação do povo de Israel do cativeiro. E eles então voltaram para a terra prometida graças a um ungido. Isaías 45 vai dizer: eis que digo ao meu ungido. Isaías, aliás, Deus por meio de Isaías falando isso. Portanto, o significado de Cristo, portanto, Jesus de Nazaré, e o título é Cristo, é um Messias ungido, não é? Equivalente, portanto, a Messias, que era ungido para uma determinada missão. Qual era a missão de Jesus, gente? Quem sabe? O anjo disse a Maria e a José. Aliás, disse Gabriel para José, né? Não temas receber a Maria, tua mulher, né? Chamarás o seu nome, lembram? Jesus, por quê? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aí. Então, Jesus foi ungido de Deus, é um ungido de Deus com esse objetivo específico, tá? De libertar o seu povo dos seus pecados. Isso não foi entendido nem pelos discípulos. Lá em Atos capítulo 1, os discípulos ainda estão achando que o Messias era para libertar o povo do Império Romano, que dominava então a região. Eles eram dominados pelo Império Romano. Eles disseram: Senhor, será neste tempo que restauras o reino a Israel? Então, Jesus é o Cristo ungido de Deus, o Messias enviado por Deus para nos libertar. Esse é o significado. O cumprimento profético, desde o Antigo Testamento, Deus prometeu enviar um ungido que libertaria e restauraria o seu povo. Por isso eles entenderam que era uma libertação e restauração política. Preste atenção nesse detalhe. O que mais escraviza o homem, Jesus falou sobre isso, é o pecado. É o pecado. Alguém pode até mesmo estar num estado, digamos, dominado, ditatorial, mas se ele é livre interiormente dos seus pecados, se ele tem uma conexão com Deus, ele já experimenta a verdadeira liberdade. Eles não entenderam isso, eles acharam que para que o Messias fosse Jesus, ele tinha que libertar o povo, né? Com fogo do céu, com os cavalos, com os exércitos, libertando e restaurando apenas politicamente. Mas Jesus diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, vos libertará. Aí os judeus que ouviram ficaram achando que era uma libertação política. E eles disseram: mas como é que o Senhor vai nos libertar? Nós nunca fomos escravos. Mentira, eram escravos do Império Romano. Achavam que não eram escravos. E Jesus disse: olha, o Filho vai vos libertará dos vossos pecados. Então é isso que nós temos. O cumprimento profético está neste título. A aplicação prática é que Jesus não veio apenas para resolver problemas temporais, mas para cumprir o plano eterno da salvação, para libertar aquilo que escraviza mais o homem, que é o pecado.
Esta foi a missão de Jesus. Segundo aspecto que eu chamo a sua atenção é que Jesus é o Filho do Deus vivo. Já mencionei aqui o aspecto de ser vivo, mas aqui a revelação divina por meio de Jesus é dada nesse texto. Quando Pedro então responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelação dada pelo Pai. É o que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 16. Assim que Pedro diz isto, Jesus diz: Bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Bar-Jonas, né? Filho de Jonas. O pai de Pedro era Jonas, chamava Jonas, porque não te revelou foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então a revelação de Jesus como o Filho do Deus vivo é uma revelação que foi dada pelo próprio Pai. É o próprio Deus que vai chamar Jesus o meu filho. Preste atenção num detalhe. Nós vamos ver isso lá na frente, quando estudarmos o título, ou quando meditarmos no título Filho de Deus um pouco mais profundamente. Mas preste atenção num detalhe. A maioria das afirmações do Novo Testamento sobre Jesus, Filho de Deus, são praticamente e exclusivamente da parte de Deus. No batismo de Jesus, Deus diz: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Lá no Monte da Transfiguração, este é o meu filho, a ele ouvi, disse para os 3 discípulos que estavam lá no monte, Pedro, João e Tiago, estavam lá com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas é interessante que este não é um título que Jesus usa, digamos, de forma muito clara, muito enfática sobre si mesmo. Ele não tinha nenhuma dúvida sobre a sua filiação divina. Qual é a tentação, ou qual é o aspecto que está muito presente na tentação de Jesus pelo diabo? Se tu és Filho de Deus. Viram? Essa é a grande dúvida que Satanás quer colocar também em nosso coração. É se de fato nós temos esta conexão com Deus, esta filiação com Deus. Porque Ele quer que nos afastemos desta realidade de filhos, filhos amados de Deus. Então, toda vez que vier alguma dúvida no seu coração, reafirme isso em voz alta: eu sou filho amado de Deus. Amém? Pois bem, então o significado desta expressão, Filho de Deus, expressa não apenas a proximidade, a intimidade com Deus, mas a igualdade de natureza. A ideia de filho é que vinha com a semelhança de natureza. João capítulo 5, no versículo 18, Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17, é o que nós temos aqui. Qual a implicação teológica desta afirmação, Jesus é o Filho do Deus vivo? É que Jesus não é apenas homem, divinamente inspirado. Ele é, o que diz ali? Vamos dizer juntos? Ele é Deus encarnado. João capítulo 1, versículos 1 e 14, vão nos falar sobre isso. O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quem é o verbo divino? Quem é a palavra divina presente em nossas vidas? O próprio Jesus. Ele encarnou a palavra de Deus. A aplicação prática é que se Ele é o Filho de Deus, a nossa fé deve ser total, a nossa obediência incondicional e a nossa adoração exclusiva. Só o Senhor adorarás, só a Ele servirás. Foi uma das respostas de Jesus a quem? Satanás. Lembram disso? Satanás disse, olha, mostrou os reinos do mundo a Jesus, na terceira tentação,
E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Presta atenção nesse detalhe. Tudo isto te darei, os reinos do mundo, as riquezas do mundo, tudo isso vou te dar. Basta que você me adore. Ele disse: só o Senhor adorarás, só a Ele servirás. Gente, quando nós pensamos na revelação de Jesus como Filho de Deus, é isso que nós devemos ter presente em nós. A adoração exclusiva a Jesus. Só Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa lealdade. Hudson Taylor escreveu: se Jesus não é Senhor de tudo, Ele não é Senhor de nada. Vou repetir. Hudson Taylor escreveu: se Jesus não é Senhor de tudo, Ele não é Senhor de nada. De nada. Há uma canção dos Arautos do Rei que fala isso. Se Ele não for o primeiro, já não é mais nada. Não passa de uma canção, né? Ou é ilusão? Não passa de uma ilusão, né? Ou seja, é uma ilusão se nós não entregamos a Jesus toda a nossa vida, né? E o terceiro e último aspecto que está presente aí é que Jesus é o Senhor, é o dono e o governante de tudo. Esta é uma expressão também presente aqui. A palavra usada para Jesus é Kyrios, que era usado no Novo Testamento para designar soberania absoluta, né? Ele é o Senhor. No Antigo Testamento, a palavra Senhor vai sendo usada em vários momentos, né? Adonai é uma expressão que aparece também no Antigo Testamento. Meu Senhor. Adonai é meu Senhor. Yahvé Adonai, o Senhor, ou Deus, é o meu Senhor. Esta expressão aparece no contexto do Antigo Testamento. Pois bem, quando a Bíblia fala de Jesus usando este termo, Ele é o Senhor. Então ela está dizendo que Jesus tem a mesma dignidade e a mesma soberania do Deus revelado nas páginas do Antigo Testamento. A soberania absoluta está presente aí. Os cristãos primitivos, essa foi a primeira confissão de fé dos cristãos. Jesus é Senhor. Curtinho assim, Jesus é Senhor. Essa confissão apareceu, por exemplo, quando os seguidores de Jesus eram lançados, lá na época do Império Romano, eles eram lançados às covas dos leões. E eles diziam: Jesus é o Senhor, porque César, ou os imperadores romanos, queriam ser chamados de senhores. Mas os cristãos diziam: o nosso único Senhor é Jesus. Sabe em que momento da história humana isso novamente aparece de forma muito contundente? No nacionalsocialismo alemão. 1938, vai até 45, por aí, né? Mais ou menos. É quando Adolf Hitler domina a Alemanha. E ele gostava de ser chamado de meu líder, meu senhor, mein Führer, é a expressão utilizada. Os cristãos, algumas igrejas se levantaram contra isso. Um deles, vocês já conhecem, que a gente sempre menciona, Dietrich Bonhoeffer. E eles se reuniram e constituíram uma igreja, vamos chamar assim, que reunia todos esses cristãos que resistiam, e eles escreveram uma confissão de fé. E o primeiro artigo diz: só há um único Senhor, Jesus Cristo. Único Senhor. A palavra que eles usam lá, só há um Führer,
para a igreja. É só Jesus. Só Jesus Cristo. Então, tanto na antiguidade como também nos tempos modernos, digamos, no século XX, esta soberania absoluta de Jesus como único Senhor, essa soberania absoluta de Jesus está também presente. Romanos capítulo 10, versículo 9, foi o primeiro credo. O que diz lá? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Vamos lá. Durante muitos anos eu ouvi que eu precisava aceitar Jesus como meu Salvador. E durante muitos anos foi assim que eu preguei os sermões evangelísticos. Não é? Eu sempre apelava para que as pessoas aceitassem Jesus como seu Salvador. Até que um dia um pastor norte-americano, pastor Hare, né? Lawrence, né? Hare, lá na Igreja Memorial Batista, né? Eu era pastor da igreja e ele, professor de escola dominical, enfim, não é? Membro da igreja. E ele marcou um dia comigo no gabinete e falou assim, a gente aceita Jesus como Salvador? É assim que a gente é salvo? Eu falei, é. Aí ele abriu para mim Romanos 10, 9. Aí está escrito lá, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para que Jesus seja o meu Salvador, Ele precisa ser o meu Senhor. O contrário, não. Não adianta aceitar Jesus como Salvador, se Ele não for o Senhor. Aliás, aceitar Jesus como Salvador não torna Jesus o meu Senhor. Agora, aceitar Jesus como meu Senhor torna Jesus o meu Salvador. É a consequência. Eu explico isso para as crianças aqui, que a gente tem dado o curso aí de crescimento, de preparação para batismo. Eu explico isso com a figura do salva-vidas. O salva-vidas só consegue salvar quando ele domina a situação. Quando ele domina a pessoa que está se afogando. Porque a pessoa que está se afogando, ela se debate e procura de todos os modos respirar acima da água. Então, se aparecer o salva-vidas na frente dela, ela vai conseguir botar a mão na cabeça do salva-vidas, do ombro, e empurrar o salva-vidas para baixo. E vai acabar matando o salva-vidas. É por isso que o salva-vidas vem sempre por trás da pessoa. E às vezes precisa dar uma pancadinha para a pessoa ficar meio tonta e ele poder salvar. Ele precisa ser o Senhor. Senão ele não vai conseguir ser o Salvador. Perceberam? Então esta confissão, Jesus é o Senhor, é o que de fato nos leva à experiência da salvação. Implicação prática, reconhecer Jesus como Senhor significa submeter cada área da vida à sua vontade. Às vezes a gente separa áreas da nossa vida que a gente diz, aqui não, Senhor, aqui sou eu que mando. Como uma casa com vários quartos. Tem um quarto lá que a gente mantém com a tranca fechada. A gente guarda a chave e esconde a chave. A gente convida Jesus para entrar na nossa casa. A gente chama Jesus e diz, olha, está aqui, a casa é tua, pode entrar. Aí Jesus chega naquele quartinho lá. Posso entrar? Não, aqui não, Senhor. Qual é a área da sua vida que Jesus ainda não é Senhor? Isso é uma reflexão importante para a nossa vida e para a nossa inspiração. Ele não é apenas Senhor no culto, mas no trabalho, nas decisões, nos relacionamentos e também no futuro. Concluindo a nossa reflexão sobre quem é Jesus. Se Ele é o Cristo, qual é a conclusão? Ou a pergunta? Você vive em submissão ao seu plano?
Vamos juntos? Vamos lá. Se Ele é o Cristo, você vive em submissão ao seu plano? Sim ou não? Não precisa responder em voz alta. Responda no seu coração. Segunda pergunta. Se Ele é o Filho de Deus, juntos, você confia plenamente no seu poder? Sim ou não? Responda no seu coração. Se Ele é o Senhor, Ele governa todas as áreas da sua vida, todos os cômodos da casa? Estas são perguntas importantes. A pergunta de Jesus, e vocês, quem dizem que eu sou, continua ressoando hoje em nosso coração. O meu desejo é que você responda hoje com fé e sempre dizendo, vamos juntos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, meu Senhor e meu Salvador. Que Ele, portanto, nos abençoe.